que aconteceu com o Natal? Eu vi muita gente recentemente postando vídeos na internet e compartilhando sua experiência com o Natal desse ano, que foi extremamente esquisita. Era com vocês, eu senti o mesmo. Eu vou explicar hoje e vou te mostrar uma teoria do que pode estar acontecendo com a gente. Meu nome é Johnny, esse aqui é o Teorizando, um quadro em que eu literalmente pego as minhas ideias e taco num vídeo e você fica assistindo eu falando besteira por tipo 10 minutos. Primeiro eu vou explicar o que está acontecendo. Bom, basicamente, nesse Natal ele foi bem diferente. Muita gente compartilhou nas redes sociais e muita gente me falou, inclusive, que o Natal ele foi meio estranho, meio sem espírito. Sabe naquela época todo mundo falava do espírito natalino? Então, esse é o ponto. O que aconteceu com o espírito natalino? Muita gente me falou que o Natal ele foi fraco, não foi igual. Ele foi algo diferente. E que essa ideia de espírito natalino, animação pro Natal, comemoração, alegria, todo esse negócio que tem em volta do Natal e a ideia com ele, meio que sumiu. E eu vou explicar por quê. Isso, primeiramente, isso é uma teoria. Isso não tem nada a ver, nenhum fato científico e nada relacionado com qualquer pesquisa ou teoria ou qualquer coisa de fora. É 100% minhas ideias. Se tu quer, concorde. Se tu não quer, não concorda. Pode me xingar à vontade nos comentários. Não tô nem aí. Vamos começar então. Basicamente, as pessoas que postaram esse tipo de vídeo nas redes sociais e compartilharam essas ideias eram pessoas de 14 a 16 anos, pela média, pelas minhas pesquisas. Então, se você for analisar, essas pessoas de 14 a 16 anos nasceram em que período? 2009, 2010, 2011. Até 2012 e 2008 também. Mas isso não foi tão comum assim. E pessoas mais velhas, depende muito. Eu não vou entrar nesse tópico, caso que eu só tenho 15 anos, não tenho nenhum tipo de cacife pra falar isso. Então vou ser bem sincero com vocês. Basicamente o que está acontecendo no nosso Natal é simples. A gente passou de uma época em que a gente era mais novo, que a gente acreditava no espírito natalino, e a gente está amadurecendo. Isso é o período. Se a gente for analisar todos os mundos de 2010, ali 2009, 2010, 2011, está passando pela adolescência agora e que é um período de amadurecimento. Se você for ver mesmo, pessoas mais novas continuam com o espírito natalino. Essas pessoas mais velhas, porque elas já... Eu não vou comentar, porque eu te falei, eu não tenho cacife pra falar disso, né? Mas, de novo, se a gente for comentar sobre isso, basicamente, putz, esqueci o microfone. Beleza, vai funcionar o microfone agora, porque já começou o vídeo. Mas eu não vou voltar de novo, porque eu tô com preguiça. Vou continuar então com a nossa teoria maluca. Então, esse período da adolescência agora, 14, 15, 16 anos, é um período de amadurecimento, todo mundo sabe disso. E esse é o ponto. A maioria das pessoas que postaram esse tipo de conteúdo eram dessa idade. Ou seja, basicamente está acontecendo uma transição de uma época em que tinha toda essa magia, todas essas ideias, para uma época que a gente não tem muito disso. Por quê? Porque basicamente está amadurecendo, não tem muito mais, não tem aquele espírito natalino de quando a gente era pequeno. Pra mim, na minha opinião, esse Natal foi supermente fraco. Por quê? Não teve nada. Não teve aquele espírito natalino, não teve aquele negócio do meu Deus, o Natal, que coisa mais insana. Não teve esse negócio. Foi totalmente fora de, sei lá, fora de nexo. Não teve muito esse tipo de comemoração. Vamos ser sinceros, a única coisa que a gente teve foi realmente reunião em família. Se você teve espírito natalino, é por causa que você teve realmente um negócio, uma reunião mais séria, assim, tipo, mais convivência, irmãos, irmãs, primos, e tias e pai e tudo mais. Aí sim você teve um verdadeiro espírito natalino. Você pode ter sentido. Não tô falando que isso foi geral. Mas é uma coisa muito incomum. Por exemplo, eu garanto que aquelas pessoas que fizeram festas grandes com os familiares, eles tiveram, obviamente, um ótimo Natal, cheio de espírito natalino. Mas foi uma questão mais assim, mais pequena. Porque as pessoas estão mais amadurecendo mais e o mundo está mudando. E tem, acaba que fica com essa sensação mais diferente de não ter espírito natalino. Porque não é a mesma coisa. Vou ser bem sincero com vocês. Se a gente fosse analisar num contexto maior, a maioria das pessoas não teve esse espírito natalino que a gente tinha antes. Então, se a gente for tirar uma conclusão maior, basicamente o que a gente teve foi o seguinte. A gente está amadurecendo esse período de 14, 15, 16 anos, 2009, 2011, que é algo mais comum que a gente teve agora postando nas redes sociais, inclusive. E também, não sei, tem outras coisas a discutir, que vou passar agora para vocês. Hoje em dia, se você ver, a gente está num mundo completamente conectado. Todo mundo tem rede social, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem todos os tipos de conexão uns com os outros. E acaba que a gente às vezes fica mais conectado com o telefone do que com os outros na nossa volta. Essa ideia de espírito natalino muito mais fraca, por causa que a gente está mais conectado com nós mesmos nas redes sociais, no nosso celular,
do que com os outros à nossa volta. Se você olhar bem, antes a gente não era tão conectado, a gente tinha essa convivência ainda com os nossos familiares e amigos, independente. Então, meio que o espírito natalino ele era muito grande, ele foi baixando por vários motivos. E um deles inclui as redes sociais. A gente está conectado demais, a gente gasta muito tempo nas redes sociais e a gente não tem tempo para tipo, meio que formar esse espírito natalino dentro da gente. O que acaba que fica assim, a gente não tem muito o que tirar de nós mesmos, caso que a gente não formou esse espírito natalino. E com isso ainda vem a maturidade, que a gente está amadurecendo, a gente está ficando mais velho. Eu tô me incluindo, caso que eu tenha essa idade, eu também senti a mesma coisa. Então, a conclusão que eu tiro agora é simples assim. A gente está amadurecendo e o Natal ele foi mais fraco por causa que não teve muita conexão. A gente está mais conectado na internet e nos nossos telefones e com nós mesmos do que nós estamos com nossos familiares, amigos, parentes, whatever. Então, basicamente o que eu digo é simples. Se você quiser ter um Natal de verdade, procure passar mais tempo com a sua família, mais tempo com seus amigos, mais tempo em convivência, sabe? Monte a árvore, não sei. Você poderia ter espírito natalino, mas hoje em dia, como as pessoas estão conectadas demais, acaba que ele não existe. Olha, esse foi o vídeo, esse foi a minha teoria. Se tu não gostou, me xinga à vontade nos comentários. Eu tô nem aí. Meu nome é Johnny, espero que você tenha gostado desse vídeo. Falou!